Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre o automonitoramento alimentar. O automonitoramento alimentar consiste em você anotar tudo que você consome durante o dia. Você fazer esse processo pelo menos uma vez por semana. Ou, aliás, você fazer esse processo durante uma semana. Mas o que consiste isso? Qual a finalidade desse automonitoramento? Para que eu tenho que anotar o que eu como? Quando você começa a fazer esse automonitoramento, que é uma das fases, né, do autoconhecimento, é uma das fases do processo de autocontrole, você começa a se conhecer. Você começa a saber realmente o que você come. Você tem noção da hora que você come, o motivo que te leva a comer, né? Então, durante essa anotação, você vai ter realmente, você vai se autoconhecer. Você vai saber como que você está se alimentando, que tipo de alimento você está comendo, porque é muito comum as pessoas comerem, muito comum você, eu, a gente comer as coisas sem pensar. Você está assistindo uma televisão ali, você vai comendo uma pipoca, não percebe, vai beliscando, né, comendo um biscoitinho, às vezes uma fruta, e você não percebe. E tudo isso contém caloria. Então, a gente já falou, a gente já conversou muito aqui, a gente sempre está falando. O que te leva a engordar? É o quê? É você consumir mais calorias do que você gasta. Então é importante você ter conhecimento. É importante você saber como anda a sua alimentação. Não que você vai mudar. O nosso vínculo com a alimentação ele é muito grande, né? Vem desde criança. É uma coisa, cada família tem uma maneira de se alimentar, uma maneira de temperar os alimentos. Então, normalmente a gente procura aquelas coisas que a gente já vem acostumando a comer desde pequeno, que sua mãe te passou, que sua avó passou para sua mãe. Então a alimentação, ela vem em cima disso. Então, esse automonitoramento vai te levar ao quê? A você se conhecer, a você saber como está a sua alimentação. Tá? E por isso, da importância dele. Com isso, você vai fazer o quê? Você vai parar de se iludir. A primeira coisa que vai acontecer, né? Normalmente, a pessoa está acima do peso, ela pensa, a grande maioria fala assim, poxa, não sei por que eu estou engordando. E aí quando você pede a eles, vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui tudo que você vai comer durante o dia, tudo que você comeu. Ela acaba se assustando. Por quê? Porque a gente foca, né? A nossa mente vai direto naquelas grandes refeições, que é onde a gente está acostumado desde pequena a falar, ó, você tem que tomar café, você tem que almoçar, você tem que jantar. Então a gente foca só na alimentação, basicamente em cima dessas 3 refeições. E durante o dia, você está ali, no intervalo come uma bala, chupa uma bala, come um chocolate, e você não vai colocando isso, você não vai computando isso como caloria que você consumiu durante o dia. E quando você faz esse automonitoramento, você consegue ver a quantidade de alimentos que você está comendo, até a quantidade de água que você está bebendo. Porque muitas vezes, pessoal, a gente acha que está com fome e está com sede. Creio que você também já passou por isso. Quantas vezes você acha que, poxa, eu estou com fome, você vai ver, você não tomou água nenhuma durante o dia, né? E é recomendado aí na faixa de 3 litros de água por dia, para você manter seu corpo hidratado, né? Então, durante o automonitoramento, você vai saber realmente o que você está fazendo com a sua vida alimentar. Você vai saber realmente como que está, se você está tomando água na quantidade certa, se aquela alimentação está sendo correta. Tá? Nós não estamos falando aqui de dieta, gente. Nós estamos falando de você saber o que realmente você come, se conhecer. E com isso você vai parar de se iludir. Tá? Você vai começar a verificar os momentos que você está comendo por emoção.
É muito comum, por exemplo, a pessoa passa o dia todo sem comer, que é uma coisa errada, né? Como nós já falamos também anteriormente. Por quê? Quando você fica muito tempo sem comer, depois você acaba comendo emocionalmente, porque é muito grande a quantidade de hormônio grelina que está no corpo. E aí você vai comendo enquanto não... E normalmente as pessoas têm o hábito de comer rápido, até devido à correria do dia a dia, né, que é uma coisa que tem que ser tratada também. A alimentação tem que ser devagar. Né? Até hoje, tem 7, 8 anos que eu pratico. E é difícil, porque a minha vida toda foi correria, comendo rápido, isso, entendeu? Então, é a hora de você, nesse momento, voltando. Então, com esse automonitoramento, você vai também saber distinguir. Poxa, eu estou comendo aqui, eu estou realmente com fome? Na hora que você estiver anotando, que você vai lá, você vai ver, ó, pô, tem 1 hora que eu acabei de comer, isso é fome. Você vai começar a pensar o porquê. Porque o que acontece com a alimentação? Ela não é uma coisa automática. Vem sempre precedido de um gatilho. Às vezes ali naquele momento você acabou de ver uma alimentação. Às vezes ali naquele momento você teve uma notícia boa ou ruim que te deu um estresse. Às vezes naquele momento que você está querendo comer ali, você pensou no alimento. Então são os gatilhos que te levam a comer. E quando você começa a fazer esse automonitoramento, você começa a ter consciência disso. Você começa a ver que, poxa, eu acabei de me alimentar, não tem 1 hora, eu não estou com fome. E nós devemos o quê? Comer na hora que estamos com fome. E não comer com vontade, comer porque eu estou com desejo. Tá? O que faz mal, o que te leva a engordar, é que você vai comer fora dos seus horários previstos. E não basicamente o que você come. Com esse automonitoramento, você vai trabalhar também com uma coisa muito importante. Quando você para e você vê, você analisa, poxa, ontem eu comi isso aqui, eu fiz uma relação toda, eu comi tudo isso, você vai começar a querer modificar. Vai partir uma coisa de dentro de você, uma coisa que eu falo muito e que eu repito, que o problema da dieta não é a dieta em si, é que normalmente é uma coisa que vem sendo imposta. E o ser humano não gosta de nada que determina ele. Isso é da natureza nossa. Se te obrigam a fazer uma coisa, você não quer fazer. Agora, você pega aquilo que você se sente bem. Então, essa mudança alimentar, que a gente tanto ouve falar de reeducação alimentar, ou educação alimentar, é uma coisa que tem que partir de dentro de você. Para que haja uma mudança permanente, uma mudança, né, para frente, o que você vai comer daqui a 20, 30, 40 anos, tem que ser uma coisa que vai partir de dentro de você, de dentro para fora. Hoje eu consigo balancear minha alimentação em termos disso. Ó, hoje eu quero comer peixe, amanhã eu quero comer carne. Então, por quê? Porque é uma coisa que me dá prazer. Eu sinto prazer hoje em comer um peixe, coisas que eu não sentia um tempo atrás. Mas isso foi conforme eu fui vendo que os benefícios de se comer um peixe, o benefício de evitar gordura, e isso vai fazendo mudar o quê? De dentro para fora. Então essa alimentação, essa mudança alimentar tem que partir de dentro de você. Porque tudo que a gente busca na nossa vida tem 2 funções, como a gente já falou: sobreviver e ser feliz. E a alimentação está vinculada muito a momentos de prazer. Porque desde pequeno, desde o seu nascimento está lá. Sua mãe foi, primeiro estresse que você teve, toma o leite. Chorou, leite. E assim vai crescendo. E festa, aniversário, que criança, né, gosta, chega lá, comida, doce. Então, é muito grande esse vínculo nosso com a alimentação. Então, não tem como você querer mudar isso de uma hora para outra. Querer impor uma mudança na pessoa. Isso tem que partir de dentro, do seu interior. É querer essa mudança. Com isso, com esse automonitoramento ainda, você vai parar de subestimar a quantidade de alimento.
você vai ter noção realmente do que você está comendo. Você vai olhar ali e vai ver assim, ó, eu comi isso hoje, eu comi isso. E diante dessa relação que você pegou ali, você vai saber fazer o quê? Poxa, eu posso tirar isso aqui. Não tinha necessidade de eu comer mais 2 pães. Não tem necessidade de eu comer isso aqui. Tem 1 hora que eu acabei de comer, para que eu quero comer isso? Você vai começar a adaptar a sua alimentação. E na hora que você vê aqueles gatilhos, você vai pensar, opa, não, acabei de comer agora. Durante esse processo de auto-se monitorar, automaticamente você já vai começar a se controlar. Olha que interessante que é. Quando a gente começa a verificar o que a gente está fazendo, a gente já começa a achar as coisas erradas e já ir mudando. E só com isso você vai começar a emagrecer. Porque você vai começar a diminuir a quantidade de calorias ingeridas. Ainda continuando ainda, né, ele vai te ajudar a acabar o quê? Com excesso, como a gente já falou aqui. Você vai acabar, o excesso alimentar vai diminuir. Muitas vezes a gente come por ansiedade, muitas vezes a gente come por ver a comida, por compulsão, né? Então, quando você começa a se auto-monitorar, quando você começa a verificar o que você está comendo, a anotar tudo que você comeu, até uma bala que você chupou, tá? Depois você joga lá. Hoje, igual existe vários aplicativos aí que você coloca lá, já te dá a caloria que você consumiu durante o dia. Tá? Você vai começar a saber que horário você está sentindo fome, que horário você está comendo por compulsão. É muito comum, a gente trabalha o dia todo, né? Fica o dia todo sem comer e depois você chega ali no final do dia você descarrega. Por quê? Você chegou em casa, você descansou. Você aliviou as tensões. E aí você busca coisas que vai te trazer prazer. E a comida traz esse prazer. Nesse momento, você também vai, você vai começar a ver que você pode resolver os seus problemas sem comer. Que a comida não é a solução de problema. Aliás, você depois que come, você se sente culpado, ela te cria outro problema. Gerando o quê? Várias emoções negativas, como desânimo, sentimento de culpa, que vai te levar a uma baixa autoestima e você vai continuar nesse processo de cada vez mais querer comida para se suprir essas necessidades. Tá? Então, pessoal, como a gente vem falando aqui sempre, o automonitoramento, ele vai te ajudar a se conhecer. Se você deseja emagrecer, se você deseja realmente continuar magro por um período muito longo ou por resto da sua vida, você tem que começar a se conhecer. Você tem que começar a conhecer a sua forma de se alimentar, como você se alimenta. Você tem que conhecer a sua vida, a sua rotina. Com isso você vai organizar o seu tempo. Você vai perceber que você, poxa, eu estou comendo, estou dando um espaço muito grande de uma alimentação, de uma refeição para outra. Tá? Você vai começar a organizar a sua vida alimentar. As pessoas às vezes acham que nós estamos falando aqui contra a dieta, não é contra a dieta. Porque a alimentação tem que ser uma coisa que parte de dentro da pessoa. Que venha de dentro dela. E as dietas normalmente são impostas. São coisas que muitas vezes a gente não tem o hábito de comer aquilo e são colocados diante de nós. Então, para você modificar, tem que ser uma coisa que vai te trazer prazer. Né? Que vai trazer para você gosto em estar fazendo aquilo. Esse automonitoramento vai te levar a conhecer. Gostaria que você pensasse nisso. Pense bem, como tem sido sua alimentação? Você sabe como você tem se comportado? Você sabe as horas do dia que você tem sentido mais fome? O porquê você tem comido naquele horário? Você já parou para pensar nisso?
Quais horários do dia que você tem sentido mais vontade ali de comer um doce? Quais horários do dia você tem sentido mais vontade de, de comer mais? Por que disso naquele horário? O que ocorre? Quais os eventos anteriores àquilo? É você começar a identificar esses pensamentos. Tudo parte da nossa mente. Como nós já comentamos aqui nesse vídeo, comer não é automático. Vem precedido de um gatilho que vai acionar um pensamento. E você pode modificar esse pensamento. E você modificando esse pensamento, você vai modificar as consequências de ter comido aquela quantidade toda. Você vai modificar as consequências de você ter cedido àquela vontade. Isso é muito importante. Então, pense, comece a partir de hoje. Anote tudo que você vem comendo durante a semana. Veja como está a sua alimentação. Veja o que está faltando nela. O básico aí que a gente vê falando, você tem que ter um balanceado, carboidrato, proteína, gordura. No início, não tem como a gente querer ter uma alimentação muito saudável. Porque normalmente, nós que estamos acima do peso, que já estivemos acima do peso, a nossa alimentação não é saudável. Senão nós não estaríamos acima do peso. Se você está acima do peso é porque você não tem uma alimentação saudável. Então, primeiro você tem que o quê? Descobrir as causas que te levam a comer. Primeiro você tem que descobrir as causas que te levaram a engordar. Primeiro você tem que descobrir por que você tem comido fora dos horários. Por que você tem comido determinados alimentos. Para depois você começar essa mudança. E o automonitoramento vai te levar a isso. Vai te levar a você a conhecer os motivos, os horários, as razões, tudo por que você tem se alimentado de forma irregular. Para então você começar a mudar o seu pensamento e começar a fazer aquilo com prazer. Como nós já falamos, né? Não é a situação em si, mas a forma que você percebe aquela situação, a forma que você sente aquela situação, que você pensa em relação àquela situação, que vai determinar os seus comportamentos, vai determinar os seus sentimentos. Então, quando você começa a se automonitorar, você começa a ter essa reflexão, você começa a entender que você não precisa tomar uma garrafa de vodka, né? Você não precisa tomar uma garrafa de tequila. Que você simplesmente pode tomar 2 cervejas que você vai estar satisfeito. Você está começando já a modificar a sua alimentação. E conforme for passando o tempo, você vai começar a incluir coisas que você sabe que são benéficas para a sua saúde. Eu nunca tive a cultura de comer alface, tomate. Hoje faz parte da minha alimentação diária. E hoje posso te falar, eu como com prazer esse tipo de coisa. Minha filha hoje, eu tenho uma menina de 5 anos, ela já vai começar, ela já desde cedo já aprende a comer peixe, isso. Isso vai ser pro resto da vida dela. Por quê? Porque ela está começando desde pequena a sentir o gosto por essas coisas. E a alimentação vem assim, é desde pequena. Se você perceber, a sua alimentação não mudou de um dia para o outro. Nós normalmente consumimos quase geralmente as mesmas comidas. Por quê? Porque a gente separa aquelas coisas que nos dão prazer. Quem gosta de frango, come frango 4, 5 vezes por semana. Quem gosta de carne, come carne 5 vezes por semana. Quem gosta de peixe, come peixe 4, 5 vezes por semana. A gente procura na alimentação aquelas coisas que nos dão gosto. E esse gosto vem de como? Com um hábito que vem criado desde lá da nossa infância, quando sua mãe servia desse jeito. E ela aprendeu com quem? Com a mãe dela. E assim vai a nossa alimentação. Tá? Então hoje você vê que tem estudos que, em relação até a várias doenças, que comprovam que o quê? Que é a comida. Por quê? Aquele determinado grupo familiar tem um tipo de alimento ali que fez mal a todos. E como a gente cria esse hábito, como a gente vem tendo essa alimentação, né, como uma coisa hereditária,
de família, né? Que vem se passando de pai para filho, a forma de comer, os alimentos que consome, o que eles acham bom, ruim, é o que passam para a gente, o que a gente acaba criando gosto daquilo. Então, a pessoa acaba tendo os mesmos sintomas que os pais tiveram. Então, durante esse automonitoramento, você vai se conhecer. Você vai saber, a minha alimentação está aqui sim. Eu preciso incluir mais um pouquinho de carboidrato. Esse carboidrato aqui não é um carboidrato bom. Né? Ele é de... tem muito açúcar. Ou essa proteína aqui, essa gordura aqui não é uma gordura boa. Eu posso substituir por outra. E aí, com o tempo, você vai começar a modelar a sua alimentação de forma mais saudável.